Olá, pessoal! Bom demais estar aqui com vocês. Mais uma live de terça-feira, nossas lives semanais, nosso encontro marcado toda terça-feira às 20 horas aqui no meu perfil. Oi, Vanessa, tudo bom? Quanto tempo, que saudade, né, gente? Saudade do GTR, saudade dessa linda. Nosso convidado já está aqui na live. Tudo bom, Ximenes? Olha, hoje nós vamos conversar sobre oratória, o poder de falar em público. Eu vou inclusive escrever aqui o tema da live para vocês que estão entrando, que estão participando da live pela primeira vez, já saberem do tema central e colocarem perguntas a esse respeito, tá bom? Jansen, tudo bom? Rinigan 007, seja bem-vindo. Ed Carlos, vou te chamar já já, tá, Ximenes? Só dar uns avisos e aí eu já te convido. Primeiro eu vou colocar aqui o título e fixá-lo. Boa noite, boa noite. Quem tiver na live, enquanto eu coloco o aviso e dou uns recadinhos, manda aqui, clica no aviãozinho. Tudo bom, Odete? Tava com saudade de você. Fazia tempo que você não aparecia na live, hein? O Ed Carlos sempre aparece. Toda semana ele tá por aqui. Então, clica no aviãozinho. Convida os seus amigos. Chama mais gente pra vir pra live. Clica no coraçãozinho. Quanto mais vocês clicam, mais o Instagram se movimenta e convida mais pessoas para estar conosco, tá bom? Então, vamos lá. Vou colocar o título. Acho que a Odete vai gostar muito, porque a questão de falar em público, você já me falou, né, Odete? Você precisa trabalhar mais esse tema, então vocês já podem deixar suas perguntas aí, que hoje o bate-papo vai ser bem importante. Então, vamos lá. Oratória. O poder de falar em público. Falar em público. Fixando o título. Pronto. Oratório, o poder de falar em público. Meu papai tá aqui, Tiãozinho, seja bem-vindo. Gardênia Câmara. O Serginho, Dedé Reis. Só os melhores, né? Só os melhores. Vocês estão me ouvindo direitinho? O áudio tá ok? Vocês podem colocar um joinha se tá tudo certo. Serginho, que bom ter você por aqui. Quem já participou de outras lives aqui comigo? Escreve aí, eu já participei. Para eu saber se é um pessoal novo, se é gente que já participou em outras ocasiões. Aprender com meu amigo Ximenes. Olha, tem a turma do Ximenes aí, o Serginho também. Ótimo. Então tem gente que já está acompanhando a programação. Eu tenho feito as lives todas as terças-feiras, às 20 horas, ó. O Serginho já participou, a Paula também, muito bom. Então, é meio um programa que eu criei aqui no meu canal. Toda terça-feira, às 20 horas, a nossa live para falar sobre comunicação na prática. Em algumas ocasiões, eu fico sozinha conversando com vocês, respondendo dúvidas, perguntas e respostas do público. Em outras ocasiões, eu convido alguém da área de comunicação ou de outra área para falar das suas estratégias de comunicação, de network, tudo relacionado à comunicação, para que vocês aprendam um pouco com esse convidado, porque na verdade essa live é uma grande aula, é um aulão gratuito aqui com pessoas que se disponibilizam a compartilhar um pouco da sua experiência de vida e ajudar você que está nos assistindo, a Aline, o Ed Carlos, o Tião, a Paula, vocês são o nosso foco. A gente está aqui para compartilhar conhecimento para vocês, ajudá-los. E é bastante importante que vocês escrevam as perguntas, as dúvidas, tá bom? E nós vamos esclarecendo ao longo do bate-papo, ok?
Quem já me segue no Telegram e no YouTube? Escreve aí, eu já estou no seu grupo Juliana Amaral no Telegram e no YouTube, coloca aí. Se você ainda não me segue no Telegram e no YouTube, gente, vocês precisam resolver isso hoje ainda. Porque lá são 2 espaços onde eu disponibilizo diariamente conteúdo gratuito de comunicação na prática, áudios no Telegram, áudios, e-books, vídeos. É um grande grupo de estudo gratuito de comunicação, insights, várias dicas, várias orientações muito práticas e assertivas para vocês. Então, entrem lá. Quando acabar a live, entra lá no meu grupo do Telegram. O link tá na bio aqui do perfil, tá bom? E no YouTube é a mesma coisa. O meu YouTube é praticamente assim, meu canal do YouTube é uma plataforma de ensino gratuita. Eu ainda não estou com a minha plataforma de vendas de cursos, enquanto isso, aproveitem todo o conteúdo gratuito que eu posto lá. 4 vezes por semana tem aula gratuita, ensinando tudo que você imaginar sobre comunicação, além de informações dos meus trabalhos, eventos que eu faço como mestre de cerimônia, entrevistas que eu realizo, programas que eu apresento e 2 playlists muito importantes para vocês de comunicação na prática, que é aula gratuita, e lives. As melhores lives que eu realizo aqui no Instagram, eu coloco lá. Então, gente, é material didático, gratuito para vocês. Então, se inscrevam lá no meu canal do YouTube e canal do Telegram. E agora eu tô com uma lista VIP também. Eu tô com uma lista VIP no meu site, tá? É só entrar no meu site, www.julianaamaral.com. Lá já tem uma telinha da lista VIP, que é uma lista também, assim, importantíssima, que eu criei há pouco tempo para cadastrar os VIPs, porque eu envio mensalmente um conteúdo exclusivo para quem tá nessa lista, tá bom? Então, ó, 3 compromissos hoje ainda. Quando acabar a live, se inscreve na minha lista VIP, que é no meu site, www.julianaamaral.com. Entra no canal do Telegram e se inscreve no meu canal do YouTube. O perfil, os links estão lá no meu perfil da bio, tá bom? Então vamos lá. Nosso convidado, eu vou chamá-lo agora. Oi, Janderson, tudo bom? Vanessa, que bom ter vocês aqui. Vocês podem já deixar seus comentários aqui e perguntas também, tá? Eu tenho as minhas perguntas para o convidado e vou intercalando com vocês. Ximenes, dá um oizinho aí que eu já te chamo. Dá um oizinho novamente para eu te encontrar, que tem muita gente por aqui. Oi, ótimo. Convidei o Luiz Ximenes, deixa ele entrar na tela e eu vou apresentá-lo oficialmente para vocês, tá? Oi, Ximenes! Oi, Ju! Tudo bom? Tu tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, e vocês aí? Estão ouvindo bem o Ximenes e a mim? Escrevam aí, por favor. Estou, tá tudo certo. Boa noite a todos. Ah, que bom ter você por aqui. Seja muito bem-vindo. Legal, legal. Muito Já tem bom. amigos seus aí também. Pois é, deixa eu dar boa noite então para esse pessoal. Primeiro, boa noite para o Tiãozinho, seu pai maravilhoso, que eu tive a honra e satisfação de trabalhar ao lado dele durante um período da minha vida, como mestre de cerimônias da banda Esquema 6, né? Foi um período mágico, um período maravilhoso. Eu sempre curti muito música e viver um período ao lado de ícones como os músicos do Esquema 6 foi um presente, né? Maravilhoso. Boa noite também ao meu amigo professor constitucionalista Gustavo Calçado, advogado, professor em Sergipe, e a todos os amigos que estão por aí, os amigos de Juliana também. Vamos lá, estamos aqui para falar um pouco de comunicação. Coisa que você faz muito bem, né, dona Juliana?
Pois é, eu tive mestres ao longo da minha trajetória e um deles foi você, porque eu bem lembro de acompanhar o seu trabalho nos eventos, né? Que você está falando aí que fez junto com meu pai. O meu pai que está aí na live, o Tiãozinho, é músico e um comunicador nato, né? Ele era o comunicador da banda e dos eventos. Então, acho que muita coisa, com certeza, eu herdei dele e aprendi observando vocês nos palcos, nas formaturas, nos grandes eventos aqui de Brasília. Então, eu vou me apresentar para a sua audiência, talvez alguns não me conheçam, te apresento oficialmente e a gente começa com o nosso bate-papo. E vocês que estão nos acompanhando podem escrever as perguntas que eu vou intercalar com as minhas, clicar no aviãozinho para chamar mais pessoas para a live. E ao longo da nossa conversa, vocês podem também fazer um print, tá? E depois colocar nos stories, me marcar o Ximenes, que a live vai ficar disponível. E depois de 24 horas, outras pessoas que passarem pelos seus stories podem ver e vir assistir para aprender mais com a gente, tá bom? Então, eu sou a Juliana Amaral. Eu sou jornalista, comunicadora. Eu tenho um site, uma plataforma que se chama Juliana Amaral Comunicação na Prática. E estou em todas as redes sociais e aqui no Instagram também, com esse conteúdo de ensino bem objetivo, prático, assertivo, sobre comunicação para profissionais, principalmente aqueles que não são da área. Eu tenho seguidores que são da área de comunicação, mais jovens, estão iniciando na carreira ou são de uma outra área, publicidade, produção, mas a minha maior intenção é ajudar aquelas pessoas que precisam desenvolver a comunicação e não têm essa habilidade nata como o senhor Ximenes tem, né? Por isso ele está aqui, nosso convidado especial. E o Luiz Ximenes, que hoje é o nosso mestre, né? Vai dar essa aula especial. Ele é profissional de comunicação há mais de 30 anos, mestre de cerimônia, apresentador de vídeo, foi locutor das principais rádios FM de Brasília e também é diretor, é empresário da War Marketing Group. E hoje reservou um tempo especial para nos dar uma aula de oratória, né? Explicar o poder que é falar em público com excelência. Ele faz isso com maestria. Então, eu vou começar com as minhas perguntas, depois eu dou uma olhada no que tem aqui, a gente vai intercalando. Vocês deixem suas perguntas no chat. Ximenes, por que falar em público é algo tão poderoso? Por que é importante dominar essa arte que você faz tão bem? Bom, Juliana, a gente já vem ao mundo sendo comunicador, né? Quando nós nascemos, o médico ali está em busca do nosso primeiro choro, né? Já é a primeira forma de comunicação aguardada pelo mundo que você passa a viver. Então, a comunicação ela é intrínseca ao ser humano, independente se ele tem fala ou não. Eu já vi palestras, por exemplo, de deficientes da fala, em que ele era tão eloquente na tradução do que ele tinha a compartilhar, que você consegue perceber toda a comunicação. Comunicação não é o que a gente fala, é o que o outro entende, né? Aí está o segredo da comunicação. Às vezes a pessoa acha que está se comunicando muitíssimo bem, mas o outro não está entendendo. Você se sente, de repente, no mercado chinês, em que você não consegue entender. Você foi comprar alguma coisa, mas você não consegue. Achou que conseguiria falar um pouco do mandarim ou um pouco em inglês e conseguiria, então, se fazer entender. Então, a comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende, né? É o ato comum de compartilhar os conhecimentos, né? E a oratória, a gente é como orar, é você olhar para si, voltar-se para si e depois externalizar isso aí, as suas ideias, as suas convicções,
Então, com a oratória, você propaga o que você acredita, né? Agora, o importante é o seguinte, é você ter consciência, né? A gente precisa ter consciência, primeiro, de que se você foi convidado, como eu aqui, nessa sua live, para fazer uma participação, que privilégio. Que privilégio, porque eu tenho algo, então, a compartilhar com essas pessoas. Então, eu fico privilegiado pela sua audiência, pela minha audiência, né? Então, a responsabilidade da comunicação, ela é toda minha. Toda, 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 toda. Então, a forma com que você se expressa fala por você, né? Hoje, a gente tem comunicadores em todos os lugares. Temos formadores de opinião e produtores de conteúdo, cada um com seu smartphone, criando os seus canais, e a gente vive uma revolução da comunicação diária, diária. E agora, então, durante o período de pandemia, as pessoas estão se reinventando e o mundo digital é uma fuga para isso. Mas deve-se observar algumas coisas. Não basta, única e exclusivamente, pegar o telefone, o celular e começar uma live sem que você domine o assunto, sem que você respeite e entenda a sua audiência, sem que você tenha uma postura, por exemplo, né, em que você, por exemplo, selecione um cenário, você se preocupa aí em fazer as suas lives, né, você se arruma, você penteia o cabelo, então a sua aparência, a sua postura, o seu habitat, o seu ambiente tem que estar agradável para a sua audiência. Porque tem uma pesquisa da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, que ela diz que no âmbito da comunicação, do falar em público, da oratória, você tem a expressão corporal responsável por 55%. Imagine isso. É que é a comunicação não verbal, né? Exatamente. Então, a expressão corporal é responsável por 55%. É como se eu estivesse aqui mexendo com minhas mãos, eu iria chamar tanta atenção para as minhas mãos, como eu estou chamando agora, que de repente a minha audiência acaba não prestando atenção ao conteúdo. 38% é a expressão vocal, né? Então, existem pessoas que têm deficiências na fala. Procure fonoaudiólogos, procure profissionais que podem te ajudar a minimizar isso, né? E então fica 7% para conteúdo. O conteúdo é menos importante? Não, de forma alguma. De forma alguma. O conteúdo é extremamente importante. Mas, se você não estiver preparado e sabendo exatamente como se portar em público, né? Aí o seu conteúdo não vai valer de muita coisa, não. Porque você vai chamar a atenção para outras coisas da sua comunicação, que é um todo, né? Você pega o Winston Churchill, por exemplo, dizem que o Churchill, o ministro britânico da década de 50, ele tinha um problema na fala, mas era um orador eloquente, um cara autêntico, que mantinha a sua retórica, e a retórica é a verdade, é o que você leva para a sua audiência como o seu conhecimento. Então, a autenticidade e a experiência da sua vida, ela é única, única. E se você foi brindado com o privilégio de falar para uma audiência, puxa, glória a Deus, que bom é que você tem algo para poder passar para outras pessoas. E quanto mais você compartilha, melhor você fica no que você faz. E isso é muito legal. Quando você compartilha experiências e tudo mais, né? E é isso. O que mais, E eu Ju? quero dar boa noite aqui também para quem está entrando agora, ó, o Marcelo Amaral, queridíssimo, a Lígia, a Ney Morim DF, todos que estão entrando agora, sejam bem-vindos à nossa live sobre oratória, o poder de falar em público, com o nosso convidado especial, Luiz Ximenes. Ximenes, conta agora para todos que estão nos assistindo um pouquinho da sua trajetória, como você conseguiu desenvolver todas essas habilidades. Claro que muita coisa aí é nata, mas eu acredito que você também teve
um trabalho técnico, você aperfeiçoou os dons que já vieram com você. Como você desenvolveu essa habilidade incrível de locução, de orador e traçou aí esse caminho de sucesso ao longo aí de mais de 30 anos de carreira? Olha, Juliana, o dom é como um músico. Seu pai, por exemplo, que é um músico espetacular, né? O Tiãozinho já veio com o dom nele de ser músico. E ele foi se aperfeiçoando com o tempo. A mesma coisa eu. A experiência faz com que você busque cada vez mais. Você fica numa busca incessante de cada vez fazer melhor. A partir do momento, então, que você tem a comunicação, e no meu caso, que eu vivo da minha voz, da minha comunicação, então você passa a ser muito cri-cri e buscar cada vez mais informação, melhorar cada vez mais. E eu desenvolvi algumas habilidades que não são inerentes a todas as pessoas, né? Eu tenho o dom de criar vozes, criar personagens, né? Então, Isso eu não isso... sabia. Eu Isso comecei eu não no sabia. rádio, eu comecei no rádio na década de 80, foi uma coisa interessante. Meu primeiro emprego foi de office boy na Câmara dos Deputados, no gabinete de um deputado que havia sido locutor no interior do Paraná. Ele era um engenheiro agrônomo e tinha um programa no rádio local que falava sobre agronomia e tal. E então eu fui ser office boy no gabinete dele, isso em 1984, se não me engano. Eu estava com 15, 16 anos, por aí, enfim. E aí, então, tinha uma moça que todos os dias saía às 5 horas da tarde. E um dia eu perguntei ao deputado por que a Rosana saía mais cedo. E então o deputado falou, porque a Rosana tem um outro trabalho, ela trabalha na Rádio Atlântida FM. Eu falei, nossa, ela é a Rosana da Atlântida FM, que eu ouvia no rádio e tal. Eu falei para ele, deputado, meu sonho é ser locutor de rádio. Olha, que legal! E então ele Tudo falou assim, começou então, aí. então vamos conversar com a Rosana amanhã, para que a Rosana verifique se é possível te levar para a rádio, para que você comece então a aprender o ofício de locutor. E assim foi, a Rosana falou com o Eugênio, grande amigo, enfim. E aí eu comecei então fazendo operação na madrugada, abusando e abrindo o microfone falando a hora certa. Aí de repente o Wilter, que era diretor da Rádio Transamérica FM à época, me ouviu, me procurou, e então fui para a Transamérica, e aí então começou, eu fiquei 10 anos no rádio FM em Brasília, e comecei fazendo imitações. Tinha um período no horário da Rosana que ela precisava de participação popular. E nem sempre podia contar com a participação popular, porque as pessoas não ligavam. Ai, você fingia que era um ouvinte com uma voz Então, diferente e eu conversava ia... com ela. Exatamente. Fantástico! Eu ia para a Produção é recepção. produção, né? Eu ia para a recepção da rádio, né? E então eu ligava para o estúdio e inventava vozes, inventava personagens, e assim foi. Isso me abriu um espaço aí posteriormente na locução publicitária muito forte, muito forte. Essa versatilidade de poder criar vozes, criar personagens, da mesma forma que um diretor de arte cria uma logomarca, um desenhista desenha uma personagem, a mesma coisa comigo. Então, hoje ainda, por exemplo, tem um trabalho do Banco do Brasil que está no YouTube, que é uma personagem que me foi mandado primeiro o mangá, ou seja, enviam a arte da personagem, um perfil da personagem, e então eu crio uma voz para essa personagem. Foi assim com o seu Osmar, que é essa personagem, um velhinho simpático, dono de uma padaria, que está ampliando os seus serviços, colocando à disposição os serviços do Banco do Brasil na sua padaria, para a sua comunidade local.
E então tem toda a construção da personagem e a construção da voz dessa personagem, né? Tem uma pergunta aqui bem interessante da Odete Santana que vai ao encontro do que você está falando. Depois a gente volta para suas atividades como mestre de cerimônia, que eu acho que é bem interessante para aquelas pessoas que têm vergonha de falar em público, de encarar o público. A Odete Santana pergunta aqui: o bom humor na fala é importante? Como você deu o exemplo de imitar e criar personagens, eu acredito que sim. Mas numa fala normal, num ambiente de trabalho ou falar em público, ocasiões diversas, o que você acha do bom humor na fala? Olha, o bom humor na fala, ela depende muito do momento, né? Então, assim, palavras têm poder. Uma vez proferidas, elas não retornam, né? Quando você escreve, você não consegue expressar sentimento naquela palavra escrita, mas você consegue falar amor e não amor. Olha a diferença. Então, cada momento, você tem o momento do sorriso, por exemplo, uma locução publicitária, por exemplo, no momento agora, que é um momento de pandemia e que um órgão público quer chamar a atenção da sua audiência e do servidor, por exemplo, para o serviço que ele está prestando, né? Então, tem tudo envolvido. Então, claro que o sorriso na fala é importante, né? Quando você pega, por exemplo, o governo do Distrito Federal está tomando todas as precauções para que você não pegue o coronavírus. Então você tem um sorriso, né? Então eu troco a questão do humor aí pelo sorriso na fala, né? Porque o humor depende muito do Depende contexto, do depende tema. muito... Quando Exato, você falou exato. agora esse slogan aí relacionado ao governo, Distrito Federal, coronavírus, você imprimiu suavidade, mansidão, Isso, serenidade na sua voz, isso. justamente para confrontar esse espírito de Momento, perturbação, de insegurança e medo que todos estão vivendo. Então, eu acredito nisso também. Dependendo da mensagem que você quer passar, aquele discurso pode ser carregado com a emoção X ou Y, para isso. poder ser mais efetivo junto ao receptor. E claro que você, a partir do momento que você se dispõe a falar em público, você precisa dominar eloquência, empatia, a fluência, a facilidade de encontrar palavras, vocabulário rico. Tudo isso aumenta a qualidade na exposição das suas ideias, né? Então, como eu disse, você tem que ter coerência, uma retórica que deve ser mantida do início ao fim, né? Ter ser sucinto, conciso no tema. Agora, humor ou não vai depender muito do contexto. Existem eventos, por exemplo, que eu já trabalhei, em que me contratam como mestre de cerimônias, e aí você tem todo um protocolo de cerimonial que você conhece muito bem, É ainda mais verdade. você que trabalha direto no cerimonial do MCTIC e tudo mais. Eu trabalho freelancer, mas faço muitos eventos em que presidentes da República, ministros de Estado, representantes internacionais estão presentes, e tudo isso tem um protocolo muito forte. E no mesmo evento, um momento qualquer, a produção pode te pedir um toque de humor. Olha, quebra o protocolo, entra e faz isso aqui e tal. Aí você tem que ter a versatilidade para poder, mesmo vestido de toda aquele protocolo, você conseguir colocar o humor, a brincadeira e tal, não sei o quê. A Caixa Econômica Federal, que me contrata, graças a Deus, com frequência, ela tem muito essa nuance de mudança
no evento. O evento, muito bem produzido, inclusive, pelo Carlos Grilo, da Fermento, uma grande produtora de eventos de Brasília, maravilhoso. Então, ela tem os momentos em que o evento é extremamente 100% protocolar e tem os momentos em que ela exige que o mestre de cerimônias tenha até feeling. Às vezes não precisa nem o cliente falar, olha, naquele momento ali eu preciso que você faça tal coisa. Não. A análise do profissional faz com que ele interceda no momento certo. Né? Isso é muito Você importante. tem a possibilidade de co-criar aquele Exato. momento de acordo com a sua experiência, o seu feeling e muitas situações inopinadas que acontecem nos eventos. Às vezes você tem um roteiro, a coisa está produzida, programada, mas chega uma pessoa de última hora, uma situação que ia acontecer foi desmarcada, mil coisas podem acontecer e é necessário essa flexibilidade, esse jogo de cintura para poder transitar e oferecer uma solução, né, viável para todos. Aqui, ó, o Carlos Sique, Grande Ximenes, mestre da comunicação. O Ted Albuquerque também mandou um abraço, ó. Olha, Murilo Fontes está aí também. Sou fã dessa estrela, Juliana, seu maior adjetivo é a comunicação. Que bom vocês aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, ó. O Pedro Virgínio. Eu queria falar uma coisa que a gente não pode perder o fio da meada. Falar em público é importante que você tenha algumas questões muito bem definidas, né? Primeiro, o que falar, como falar e para quem falar. Então, domine o assunto que você vai compartilhar. Para isso é bom que você faça um roteiro, né? Então, é o que eu falo, até para uma live como essa. Sem dúvida. O que eu falo. Outra, postura, que eu já falei, o vestuário, né? Tem roupa específica para cada tipo de evento. Você está ali se vendendo o tempo inteiro, né? Hoje, mais do que nunca, com a participação dos smartphones, a internet entrou muito forte. Como eu disse, todos nós somos formadores de opinião e produtores de conteúdo. Né? Exatamente, então, todos nós. Todo tempo. Uma coisa muito importante são eventos corporativos. Quando você for falar em um evento corporativo, seja como convidado palestrante ou como mestre de cerimônias também, é muito importante que você consulte a produção sobre a paleta de cores. Porque, num caso governamental, por exemplo, a gente tem essa coisa mesmo. Então... As cores dos partidos, Exato. do governo, da oposição. Se você escolher a cor da roupa ou da gravata equivocada, exatamente, pode dar um problema seríssimo. Exatamente. A gente aqui de Brasília sabe bem disso. Eu acho que tem pessoas que não são de Brasília, não conhecem muito essa realidade dos eventos corporativos do DF, que sempre tem político, sempre. Sim. E essa questão política é latente aqui. É necessário esse cuidado com a paleta de cores. Você falou uma Exatamente. verdade. Isso aí é demais. E outra, para o homem não existe muito, mas aos homens que estão nos ouvindo aí, que se tem interesse em fazer um trabalho cerimonial, ou mesmo de palestrante, para a mulher, a questão da roupa, ela influencia muito mais, né? Então, as cores mais frias, elas abordam temas geralmente mais racionais, as cores mais quentes levam mais para o emocional. Então, são delicadezas que você precisa saber dentro do universo da comunicação, né? Isso entra no como eu falo, porque é o corpo, é a sua postura, é o seu vestuário, né? Preocupado com a paleta de cores, se você está agradando ao seu cliente ou à audiência. Tudo isso faz parte para que você não crie celeumas e problemas durante a sua explanação, né? E conhecer a audiência, que é fundamental. Para quem eu falo? Quem é essa audiência? O que eles estão esperando de mim, né? E é sempre bom, obviamente, chegar mais cedo, testar todos os equipamentos, tudo que você for utilizar de recurso de multimídia.
E uma coisa, existem as pessoas que têm um pouco mais de medo, de receio de se apresentar em público. Use a adrenalina ao seu favor. Isso é Interessante. fundamental. Fundamental. Em qualquer fala que você for fazer, use a adrenalina ao seu favor, né? Por quê? Você precisa controlar sua mente, dominar o espaço que você está, porque afinal de contas você está ali, seja como palestrante, seja como mestre de cerimônias, porque você tem competência para tal. Ou até numa reunião, tá numa sala de reunião, vai apresentar um projeto, defender uma Sim, ideia para o chefe, para a equipe, ou às vezes é o líder de uma equipe e precisa convencer todo o grupo de uma ideia para eles caminharem juntos. Nem precisa ser um palco, uma não, plateia não de precisa. Exatamente. centenas de pessoas. Tem gente que tem muita dificuldade de falar numa reunião de 5, 10 pessoas Tem gente que tem dificuldade em falar num WhatsApp. no WhatsApp. É sério, é sério. Então, assim, a comunicação, ela está em todos, em tudo na vida da gente, absolutamente tudo. O próprio WhatsApp, né? Então, quando você for tratar de algum tema delicado, num grupo, por exemplo, tenha cuidado, não exponha a pessoa, entra no privado, conversa com aquela pessoa e tal. Tudo isso é comunicação, gente. Tudo isso é comunicação. A comunicação tem um poder imenso. E por que as pessoas ouvem? Primeiro, porque elas respeitam quem fala. Segundo, que querem participar da história e aprender também. Porque se estão ali para ouvir é porque não conhece de tudo, ou conhece e quer aprender mais. Eu aprendo com você, você aprende comigo, a gente leva e deixa na vida da gente, né? E deixa na vida das pessoas também, né? Sem Então, dúvida. é muito importante que se atente para isso. Controlar a voz, né? Então, como foi perguntado, o humor. Depende. Então, você controla a voz, fala pausadamente, mostra convicção do que você está falando, né? Dominar o volume da voz, porque às vezes você pode falar um pouco mais alto e pode ser que a pessoa não entenda muito bem, Achei né? agressivo, Possa. talvez. Exatamente. Eu tive uma experiência, por exemplo, de morar no Nordeste. Meu amigo Gustavo Calçado está aí assistindo lá de Aracaju, Sergipe. Ele que é mineiro e não vai me deixar mentir, mas eu fui para Sergipe em 2006 a primeira vez. Em 2008 eu fui e fiquei por 11 anos. Fui dirigir uma agência de publicidade lá. E você acaba tendo que fazer uma análise antropológica. A cultura é outra, né? As pessoas falam Completamente outra. mais alto, além do Mais sotaque, áspero, exato, né? uma Exato, né? rispidez na Então, fala, mas é algo cultural, não é. algo cultural, exatamente, exatamente. Então, isso precisa ser visto, né? E quando você estiver falando, também mudar a intensidade quando for necessário. Existem aquelas pessoas que são retilíneas, né? Chega a cansar. Ela explana do início ao fim do mesmo jeito, sem dar as inflexões, sem, né? Então, articule bem as palavras, faça a intensidade mudar quando necessário, né? Cada palavra, como eu disse, tem o seu valor e o seu poder. Isso principalmente numa palestra, numa sala de aula, quem é professor, porque normalmente vai durar pelo menos 30 minutos, 40 minutos, e se não tiver esse jogo aí de volume e flexão, vai ficar algo entediante, o público vai dispersar, e mesmo que a mensagem seja positiva, enriquecedora, ela não vai ser assimilada da melhor forma pelos convidados, Exatamente. por quem estiver ouvindo. Tem Exatamente. uma pergunta aqui do Pedro Virgínio. Ele fala assim: uma vez que a linguagem não verbal é tão importante, que elementos na locução de rádio compensam tal ausência? Que aí é só a voz, não tem linguagem, comunicação não verbal, né? É só o que nós estamos ouvindo. E aí, você Ah, que é o rei da locução. olha, que interessante essa pergunta. É bem legal isso, porque, na verdade, o falar em público, você precisa se atentar que o seu público pode ser uma pessoa só.
entendeu? Eu parto do princípio e sempre levei isso na minha vida de radialista, eu sempre fiz para uma pessoa. Ah, Porque, que interessante. exatamente, você direciona para uma pessoa, sabendo o que você está falando, para uma multidão. Agora, a expressão não verbal, obviamente que ela não é passada pelas ondas do rádio, mas dentro do estúdio não tenha dúvida de que o comunicador, o locutor está ali interagindo consigo e com os equipamentos, porque o locutor de rádio é também o operador, né? Hoje está tudo muito computadorizado, mas eu lembro Marcelo Braga, um dos grandes nomes do rádio brasileiro, hoje é dirigente de emissoras de rádio. O Marcelo tinha uma mania de jogar o corpo para frente e ficar balançando a cadeira enquanto ele não colocava a vinheta para ele entrar no ar, ele não parava. Então, quando era todo um processo de linguagem corporal, não verbal, que fazia parte dele e que ele jogava tudo no verbal. Então, toda aquela expressão corporal dele era despejada na locução que ele emitia para o rádio. Isso aí, na década de 80, Marcelo Braga, da Atlântida FM, era sensacional. E isso é muito real, e eu tive essa experiência. O ano passado eu fiz um curso de dublagem. E é realmente isso, é só a voz. Mas nos exercícios práticos, eu fui ensinada e pude observar, fazendo a dublagem apenas interpretando aqui com a voz, e uma outra opção, interpretando e mexendo todo o corpo e colocando drama e dor quando era um tema mais forte, ou na hora de dublar um desenho, uma coisa engraçada, divertida, eu também me movimentava inteira e isso refletia diretamente na qualidade da minha dublagem. E na sua locução, a mesma coisa. Mesma Aí, coisa. atrás do microfone, só a sua voz saindo, com certeza, a sua gesticulação, a sua expressão corporal faz a sua voz ter um impacto muito maior, não é isso? Eu tive essa Sem experiência na dúvida. dublagem. Sem dúvida, sem dúvida. É por isso que é indicado, por exemplo, eu também fiz curso de dublagem com a Fátima Mourão, inclusive. A Fátima Mourão fez a voz da She-Ra durante Ai, meu muito Deus, tempo. sensacional! Pra sempre, Xirra, né? A Fátima é uma criatura fantástica. Então, eu aprendi dublagem com ela e eu me lembro, agora você falando, eu dublei um desenho animado, foi um teaserzinho, eu faço locução, as narrações para o ICMBio, para os Sim, vários órgãos do ICMBio, um deles, o Instituto Baleia Jubarte. Depois passem na minha página no Facebook, Luiz Ximenes Locutor, lá tem uns trabalhos que eu faço para o ICMBio, dentre eles o Baleia Jubarte e também o projeto Tamar. E no projeto Tamar nasceu um filhote de tubarão. ah, que legal. Então Aí você fizeram fez a voz do filhote. eles fizeram um desenho animado para convidar as pessoas para conhecerem o Tubinha, que era o nome do filhotinho de tubarão lixa, no Tamar da Praia do Forte, na Bahia. Eu consegui conceber a voz, mas eu me senti nadando como ele se movimentava. Então, assim, o trabalho corporal é de uma importância muito grande, muito grande. Então, para quem perguntou aí, por mais que apenas a voz do locutor de rádio é emitida e você recebe ali, você pode ter certeza que ele está frenético ali, se mexendo. Faz parte. Legal, é verdade, é mesmo. Ó, tem uma pergunta aqui em box. Olha, Toninho Rezende, grande abraço para você, querido. Tá. Melaço. Existe um protocolo para cerimônias virtuais? Bom, Você eu, pode falar um pouquinho daquele evento, né? Que tá lá no seu Instagram, que é é um um evento evento híbrido. virtual, é.
Como é que É, você conduz esses eventos virtuais? é, eu queria, antes de entrar nesse tema específico do evento híbrido que está anunciado lá, né, nas minhas redes sociais, o evento virtual é como esse que a gente está fazendo aqui, A gente está fazendo uma live, um né? evento virtual, Uma live, exato. exatamente. Então, para quem perguntou, é, é, você precisa sim tomar cuidado com várias coisas. Eu, por exemplo, eu coloquei uma luz aqui porque eu não achei essa luz minha muito boa, então eu busquei uma luz branca aqui para ver se eu consigo projetar a minha imagem de uma forma melhor. Você precisa se preocupar com o microfone para que você possa, a sua audiência possa captar o que você fala. Então, tem sim um protocolo para que você assuma isso, né? Que é o mesmo de qualquer fala em público. Saiba do que você vai falar, domine o seu público, porte-se diante do seu público. Então, escolha uma roupa, um ambiente que você vai estar, que você não vai ter interferências externas, né? Agora a gente está tendo aí tanta reunião virtual e na internet tem muitas muito engraçadas com acontecimentos hilários, né? Tem de Da- tudo. Tem de tudo. A criatura esquece que não desligou a câmera, sai da reunião virtual, ele tá lá todo bonitão, com a camisa e tal, não sei o que, sai, tá de cuecas, a mesa da frente para pegar um café. Então, assim, você deve se preocupar para fazer as suas transmissões virtuais, independente do tamanho desse evento. No caso, por exemplo, do evento híbrido que a gente está disponibilizando aqui em Brasília com a Trend LED, a Trend LED montou um estúdio no seu galpão e que a gente possibilita que o entrevistado entre virtualmente no telão em tamanho natural, parecendo aí um holograma, mas é uma transmissão que vem de onde ele estiver, que uma outra equipe já passou por lá, preparou o ambiente com o chroma key. Para quem não conhece, o chroma key é um fundo esverdeado, ou azulado, ou roxo, mas o verde é o mais usado, né? Para que você possa colocar essa pessoa com um fundo qualquer, né? Um background, ele vai ser colocado no computador. E aí faz com que ele participe desse evento ali de forma virtual. É isso. Chimenez, a gente tem mais 12 minutinhos. Eu vou selecionar aqui as últimas perguntas. Talvez a gente não consiga ler todas. E para ainda dar tempo da gente agradecer o público, você passar suas redes, a gente se despedir com calma. Qualquer pessoa pode ter uma boa oratória? Quais são os pré-requisitos para o Pedro, a Melasso, a Odete, quem está nos assistindo, que talvez não tenha essa habilidade nata, nem tenha estudado, treinado como você, como eu, mas precisa, em algum momento da vida, se posicionar, falar em público. Que dicas você pode dar para essa pessoa começar a se formatar e vencer esse desafio? Porque isso não pode paralisar o ser Tá. humano. Bom, eu vou voltar num ponto que a gente falou agora há pouco. Primeiro, ter o controle da sua voz, porque a sua voz é a sua marca. É o branding, é a sua marca sonora, né? Então, você precisa aprender a falar. Se você falar rápido demais, aprenda a falar mais pausado. Mostre convicção na sua fala. Domine o volume da emissão da sua voz. Mude a intensidade durante a sua explanação. Articule bem as palavras. Isso você tem com leitura. O que eu sugiro é, leia em voz alta. Ler em voz alta vai te ajudar a perder alguns vícios de linguagem. O né, e, a, ficar esticando as vogais, né? As pessoas, deu branco. Evite isso ampliando o seu vocabulário com a leitura. E quando for ler, esteja num ambiente em que você possa ler para si em voz alta, porque você acostuma a ouvir a sua voz,
Isso te dá mais segurança, né? Se ouvir é muito bom. Se possível, se grave. Hoje, qualquer aparelho de smartphone tem um gravador. Grave-se, né? Avalie-se. Isso vai fazer com que você, com o tempo, tenha mais facilidade na oratória, né? Então, aí você precisa conhecer os seus vícios também. É importante que você conheça os seus vícios para que você fale, "Ó, isso aqui está demais, eu preciso trabalhar." E hoje a gente tem Uma informação. autocrítica é necessária, Exatamente. sempre. Sempre. Sempre, né? E aprender a pensar em silêncio, né? Treine, corrija-se. Mesmo em conversas informais com os amigos, dá para você se corrigir, né? Colocar energia na voz quando precisa, né? Mas lembrar que você não está numa feira, não vai sair gritando, né? Então, enfim, né? Dá Equilíbrio, ritmo, né? dar ritmo na fala, usar pausas para poder separar os blocos de ideias, que mais? Diversificar a modulação, né, conforme a mensagem, né, acentuando, né, se é descendente, se é ascendente, se é linear, enfatizar as palavras que mereçam destaque e ser objetivo, porque você não pode ser prolixo, senão as pessoas não vão ter saco de te ouvir. E que Né? dica Então, você dá para aquela pessoa que tem a mensagem aqui dentro, as ideias na cabeça, mas tem vergonha, morre de medo de se expor, de se comunicar em público? bom, é treinar, não tem jeito, não tem jeito. Abre a câmera na tua frente, pega o celular, coloca e prove-se, treine, né? O Cristiano Ronaldo, ele tem uma assertividade inacreditável porque ele treina muito. O Oscar Mão Santa pegou esse apelido não por outra coisa, porque ele treinava muito as cestas, os tiros de 3 metros e tudo mais. Quando todo mundo ia embora, esses caras ficavam treinando, sabe? Então, treine, avalie-se, abra a câmera do celular, tente organizar um roteiro dentro do que você precisa falar. Seja um pequeno vídeo que você vai mandar no grupo da família, sabe? Pode começar treinando dessa forma, inclusive. Exatamente. Então, grave-se, grave-se. Leia em voz alta, ouça o que você disse, busque melhorar a sua dicção, né? Busque postura, a cabeça, a posição da cabeça. Dependendo de como você se expressar com a cabeça, você pode passar em empáfia ou insegurança, né? Mais uma vez, o corpo fala. Postura corporal, sem dúvida. Postura corporal é importantíssimo. Então, quando você for fazer esse treinamento diante da sua câmera, do seu smartphone, busque tudo isso. Que tem uma voz bem pronunciada, controle o volume. Parece ser muita coisa, mas é natural, é do ser humano, né? Então, seja natural. Se você se dispor a falar em público, saiba que você tem algo a passar. Então, entenda bem do seu conteúdo, que não vai ter muito mistério. E quando chegar em público, cumprimente com entusiasmo, use palavras positivas, né? Faça pergunta às pessoas, envolva o público, chama atenção, pontuando a importância do que você vai falar, de repente criando uma expectativa, dando destaque a algo que você vai falar um pouco mais à frente, né? Mostre que você domina o assunto, que você tem conhecimento do que vai ser dito ali, né? Exemplifique com um caso recente, caso você for falar de alguma coisa, né? E durante o desenvolvimento do que você for falar, é muito importante, porque agora é o momento de você persuadir.
né? É por isso que eu tô falando, é o roteiro, né? Você entra, Isso, você você está passando, você está dizendo passo a passo, explicando, passo a ó, passo, detalhes. exatamente, Vocês anotem, exatamente. viu? Né? Tá Então, dando uma super dica. seguindo esse roteiro não tem mistério. Você chegou, cumprimentou com entusiasmo, envolveu a plateia, botou ali o gostinho na boca de todo mundo de que você vai falar uma coisa legal. Tem a audiência na sua mão. Aí é a hora de persuadir. Cara, tenha certeza, não ache quando você for afirmar alguma coisa. Não ache. Se você está ali é porque você tem certeza do que você está falando. Ah, eu acho que. Não, não ache. Não ache. Ah, Não, aí não ache, perdeu a não. credibilidade achando. Não ache, não ache, não ache, né? Mostre evidências, explore todos os sentidos da sua audiência. E isso é importante. Os Assim, cinco sentidos. exatamente, exatamente. Então, quando você for preparar qualquer conteúdo, entenda que você, para que você tenha domínio do palco e da sua audiência, além daqueles passos todos de conhecer a audiência, de chegar mais cedo no local do evento, de testar os equipamentos e todas as suas ferramentas de multimídia, né? Explore os sentidos da audiência, porque você vai ganhar audiência e a audiência vai querer te ver sempre. Envolva as pessoas, tenha o controle da situação. Isso é muito importante, né? E quando for finalizar, sinalize, né, que você está chegando ao final, sinalize a audiência que você está chegando ao final, faça um encerramento marcante, marcante, para que você fique na memória das pessoas. E gratidão, sempre. Como eu comecei falando, é um privilégio você ser chamado ou convidado, como você me convidou para essa live de hoje. É um privilégio poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento e experiência de vida com alguém, né? É Sem isso. dúvida. Nossa, que alegria ter você aqui conosco. Tenho certeza que todos que participaram aqui da live amaram e aprenderam muito. Se vocês gostaram, deem um print aí nessa telinha, coloca nos seus stories, me marca, Marcos Ximenes. A live vai ficar disponível no meu canal para que mais pessoas possam assistir, aprender um pouquinho aí. Foi só um gostinho de toda a sabedoria e ensinamento que o Ximenes tem pra gente. Ximenes, deixa aí todos os seus contatos, suas redes sociais, site, Tá, serviço agora. tá. Você sabe que eu trabalho online há muito, 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 muito tempo, né? Mas eu sou meio de deixar minhas redes sociais de lado, mas enfim, tá, tô Era, começando agora é um novo era, tempo. exatamente, exatamente. Então, aqui no Instagram é MC Luiz Ximenes e no Facebook é Luiz Ximenes Locutor. Tá? No Facebook tem todo o meu repertório de trabalho de narração, de publicidade, de apresentação. Aqui no Instagram tem a minha página de mestre de cerimônias, em que eu estou colocando também algumas das locuções que eu tenho feito pelo Brasil afora durante todos esses anos. Né? Tem muito trabalho legal. Vejam lá no Facebook, tem muita coisa legal. Lindos os trabalhos que o ICMBio faz com o Instituto Balejo Bart e com o Tamar. São trabalhos que me honram, honram. Sabe, quando eu ouço e falo, puxa vida, que bom que eu participei desse trabalho, que legal. Que legal, ó. Então vamos movimentar o perfil do Ximenes. Ele disse que ainda não está interagindo muito com a audiência. Hoje, a partir de hoje, vai começar a responder directs, comentários, e eu tenho certeza que o pessoal adorou a sua aula, os seus ensinamentos, e vão lá estimulá-lo a compartilhar mais conteúdo. Muito obrigada por todos que participaram da live. Eu estou aqui todas as terças-feiras, às 20 horas, falando sobre comunicação na prática, perguntas e respostas, ou com um convidado que vai trazer um tema, uma história, algo de valor para compartilhar com vocês. E para quem ainda não me segue aqui no Instagram, @juliana.amaralbsb. No link da bio também tem meu canal do Telegram.
do YouTube, no meu site também, julianaamaral.com. Continuem aqui me acompanhando, todo dia tem conteúdo novo de comunicação na prática. Ximenes, muito obrigada de coração por participar. Muito obrigada a todos vocês. Bom descanso e continuem evoluindo e investindo na comunicação, que ela é vital para nós nos tornarmos pessoas e profissionais de excelência dia após dia. Obrigada, Ximenes. É isso aí, eu que agradeço. Um beijo para vocês. Beijo grande para todos aí. Patrícia. A Patrícia Melasso falou assim, mas não tem o feedback do olhar com a presença, não tem retorno virtual. Tem nos coraçõezinhos, Patrícia.